vocês estão? Tudo bem? Eu estou com essa touca linda, maravilhosa aqui. Por quê? Porque eu tô preparando algumas coisas para o aniversário do meu marido, que vai ser no final de semana, né? Aí eu decidi fazer assim. Nesse vídeo eu vou gravar só a parte de comes e bebes. Tipo, que eu vou fazer o bolo, fazer os docinhos, aí eu vou fazer um almoço também. Só que daí eu decidi fazer vídeos separados, né? Que eu vou fazer uma surpresa pra ele também, vai ter decoração. Então no outro eu decidi fazer só essa parte de decoração, entendeu? De preparando as coisas. Agora eu já tô começando a fazer um brigadeiro. Eu vou fazer uma estrufa, que no dia que ele chegar vai ser só um jantar. Eu ainda não sei o que eu vou preparar no jantar. A minha intenção, a minha esperança é que ele chegue assim na parte da tarde, da noite, né? Então eu vou preparar um jantar, aí depois eu como ele gosta de doce, né? Aí eu tô fazendo essas trufinhas pra ele comer depois do jantar. E aí eu vou mostrando essa loucura pra vocês, tá bom? Aí eu vou fazer um brigadeiro aqui e depois eu vou preparar umas casquinhas. E amanhã é aniversário de uma amiga da Ana, minha filha, né? E daí eu vou fazer uma caixinha também, com trufa dentro. Essa caixinha aqui, deixa eu pegar aqui. Essa caixinha aqui, ó. Aí eu vou colocar umas trufinhas dentro e vou mandar pra ela. Porque ela é gente boa. Daí eu vou aproveitar e fazer isso também. E já deixa o like, tá? Olha, olha. Deixa o like, se inscreve no canal, hein? Pessoal, acabei de desligar o fogo, ó. E o ponto que eu gosto é esse, assim, não muito grosso nem muito mole. Daí agora eu vou colocar num pote e vou cortar o chocolate pra derreter. Eu derreto o chocolate em banho-maria, né? Como eu não tenho micro-ondas, aí eu vou derreter ele em banho-maria. E eu tenho ainda um pouco de uma massa de ninho ali. Por quê? Porque eu tinha feito morango do amor, só que aí a massa não ficou no ponto certo. E aí eu tive que fazer outra, né? Usei só pra 3 morangos, só que aí ela tava dando muito trabalho. Aí eu falei, deixa, né? Que aí eu vou fazer a festinha e uso ele pra enrolar, porque pra enrolar ele dá certo. Mas como pro morango do amor ele precisa estar um pouco mais firme, aí ele tava dando trabalho. Pessoal, o chocolate que eu vou usar é esse da Harold, ó. O top da Harold. Aí eu tenho esse pedaço que ele é blend. E tenho esse que eu acho, que eu não marquei, né? Mas eu acho que eu tenho quase certeza que ele é ao leite. Aí eu vou misturar os dois aqui. Pessoal, ó, já cortei, piquei o chocolate aqui. Aí aqui eu já tô com a água quente. Aí eu vou colocar ele aqui dentro e deixar um pouquinho. Gente, precisa tomar muito cuidado para não cair água no chocolate, porque senão perde o chocolate, hein? Senão só vai dar para fazer ganache. Ele não vai endurecer depois. Então precisa tomar muito cuidado nessa parte aqui. Eu vou deixar um pouquinho aqui. Pessoal, o chocolate já derreteu, ó. Aí agora eu vou fazer as trufas. E eu tenho essas forminhas aí, gente, já faz muito tempo que, pra quem não sabe, há uns anos atrás eu fazia trufa, cone, bolo pra vender. Então eu tenho ela há bastante tempo. Aí é só colocar o chocolate na marcação, colocar o silicone e pronto, colocar outra parte e levar pra gelar. Dá uma arrumadinha, dá uma apertadinha e pronto.
Não tem mistério, não. Ela ajuda bastante, essa forminha aí. Ó, mão na roda. Enquanto isso, enquanto as trufas estão lá na geladeira, aí eu vou escrever o nome aqui da... Quer dizer, não é totalmente o nome, né? É que ela se chama Nicole, só que aí eu vou escrever só Nick, só, porque é o que vai dar, né? Aí tem essa forminha aqui com letra. Aí tem que ir com cuidado, com muita calma, pra fazer isso aqui. Ó, pessoal, ficou toda branquinha, ó. Aí eu vou desenformar. Nossa, barbinha, eu volto pra lá de novo, pra derreter. Tirei de todos, ó. Aí agora eu vou pegar essa massinha aqui e vou colocar um pouquinho. Quando ela tá mais firminha, vou colocar assim, ó. Um pedacinho. Aí depois eu venho com o brigadeiro. Já coloquei recheio em todas, aí coloquei um pouquinho de Nutella em cada um. Dei uma apertadinha assim com a colher, pra não ficar nenhum buraquinho, sabe? Mas daí... Aí aqui eu já coloquei meu brigadeiro no saco de confeitar e coloquei esse bico aqui pra ajudar, né? E vou preencher o resto dos buracos que falta agora. Abri todas, agora eu vou levar pra geladeira. Ó, pessoal, ficou assim, ó. Vou acender a lanterna aqui. Ó. Tá meio tortinho. E ficou assim, simples, né? Depois eu vou pegar a canetinha e vou melhorar aqui, fazer mais coloridinho. O meu marido ficou assim, ó. Aí depois eu acho que eu vou pintar as letrinhas com pó. Pessoal, vou fazer um bolo aqui agora. Pessoal, eu já fui colocando os ovos, coloquei o açúcar e deixei bater bem. Aí minha batedeira tava dando problema, soltando a correia toda hora. Isso porque eu já troquei a correia, mas toda hora. Quer ver quando a velocidade aumenta? Fica soltando a correia toda hora. Então, e esse bolo aí não deu muito certo. Por quê? Porque faltou trigo. Porque faz tanto tempo que eu faço massa assim, ó, que eu achei que ia ficar bom, né? Ele ficou bom, só tipo, ele cresceu muito, derramou da forma e depois murchou. Aí ficou baixinho, entendeu? Se eu fosse fazer um bolo, tinha que ser cortado só no meio, pra ele ficar um bolo assim, bom, né? Mas eu precisava de 3 camadas de massa. Daí eu tive que fazer outra massa. Aí eu peguei a batedeira da minha cunhada, porque a minha tava só pela graça. Então aí bateu bem, coloquei essência de baunilha, né? E daí eu fui colocando o trigo agora. E aí é só misturar suavemente, gente, pra não perder o volume da massa, né? Mistura levemente aí. A outra massa que eu fiz ficou bem melhor, porque eu coloquei um pouquinho de leite e coloquei mais trigo. Essa daí ficou boa, só que aí ela não teve muita, ela não ficou alta, e eu precisava de uma massa alta. E aí eu coloquei o fermento, misturei levemente, coloquei na forma e levei passar.
Aproveitando que eu tô com a mão na massa, eu já vou fazer um recheio aqui, que é o de ninho. Aqui eu vou colocar uma caixinha e meia de leite condensado, 1,5 de creme de leite, umas 5, 6 colheres de leite em pó e uma colher de emulsificante. Daí eu coloquei uma gelatina ali para hidratar, aquela gelatina sem sabor. Você vai fazer ela do jeito que o fabricante pede. Aí depois que tiver tudo mexido aqui, tudo misturado, que aí eu vai bater, né? Eu vou bater o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e o emulsificante. Eu vou deixar bater bem. Aí depois, por último, eu coloco a gelatina incolor, sem sabor, né? E misturo e levo pra gelar. Só isso, só. Bora lá. Aí agora eu vou pôr uma Tupperware e tampar e pôr na geladeira. Dois mil anos depois. Pessoal, fiz a massa do bolo lá, né? Só que não deu muito bom, não. Ela cresceu, derramou, só que aí, depois que eu abri o forno, ela murchou. Aí, ó, e sem contar que queimou na parte de cima, queimou. Aí eu fiz outra massa, só que aí dessa vez eu dividi em duas formas. Coloquei um pouco nessa e um pouco nessa, que daí eu vou cortar, né? Pra fazer outra camada. Aí eu vou montar aqui agora. Já fiz minha água e leite condensado. Vou cortar no meio essa massa. Bora lá, Vai! Olha isso. Ele queria doar. Pessoal, aí eu comecei a montar o bolo. Coloquei o primeiro disco de massa, né? E já fui molhando com a minha caldinha. Gente, eu já fiz bolo pra vender, vocês acreditam? Que eu trabalhava, né? Trabalhei já de operadora de caixa no mercado. Aí quando eu saí, porque meus filhos eram pequenos, aí eu comecei a fazer bolo. Olha o tamanho desse morango, que lindo. Aí eu comecei a fazer bolo pra vender aqui, né? Só que daí depois eu desisti, gente. Eu vou deixar algumas fotos aí, se eu conseguir, vou deixar algumas fotos pra vocês verem alguns bolos que eu já fiz. E eu gostava, tirando que dava, tipo, é muito trabalho. Muito trabalho, muita sujeira que faz. Uma coisinha de nada que você vai fazer, se suja muita coisa. Aí eu tava ficando muito cansada. E fora que tinha as crianças pequenas, aí eu parei. Mas de vez em quando eu me arrisco, né? A fazer um bolinho pra casa. Vou levar pra gelar agora. Aí amanhã eu decoro ele. Aí aqui eu já fui enrolar os brigadeiros. Aí a Ana já tava me ajudando a fazer os de ninho. Eu fui fazendo os brigadeiros. Eu fazia também docinhos de festa, trufa, cone trufado pra vender. Só que aí eu parei com tudo. E eu gostava, gente, de fazer isso. Só que, tipo, como eu tinha as crianças pequenas, né, era muito puxado, que essas coisas demandam muito tempo, faz muita bagunça.
Então, eu fui ficando, né, sobrecarregada. Meu marido trabalhava fora também. Então, eu fui ficando sobrecarregada e decidi parar. Priorizar, cuidar deles, né? Porque esse tempo não volta mais. Então, eu decidi priorizar, cuidar deles. Ali eu já fui fazendo a farofa. Coloquei a calabresa para fritar, um pouquinho de banha. E depois que ela fritou, eu coloquei cebola. Não tem... É uma farofa simples, gente. Depois que a cebola fritou, eu coloquei a cenoura, eu coloquei um pouquinho de sazon. Só um pouquinho mesmo, só para dar um tchanzinho. Coloquei um milhozinho. E você testa no sal. Eu não gosto de deixar cozinhar muito a cenoura. Eu gosto dela meia crua. Gosto dela mais, sabe? Você sente ainda que tá um pouquinho cru. Não gosto dela molinha. Aí depois é só colocar a farinha, ver se tá boa de sal. Coloquei um coentro também. E coloco ovos cozidos também. Mas aí você pode pôr o que você quiser. Se você quiser pôr ervilha, tomate, aí fica a seu critério. Mas eu amo essa farofa, gente. Todo mundo gosta quando eu faço, todo mundo gosta. E é simples, né, também. Aí eu já fui fazendo uma salada de repolho, que fazia muito tempo que eu não fazia. Eu nem sei se eu tava fazendo certo, mas ficou deliciosa. Deliciosa. Aí eu peguei um repolho, né, metade de um repolho. Aí cortei ele fininho, coloquei abacaxi, coloquei uva passa, coloquei cebola picada, coloquei sal e daí eu coloquei maionese e creme de leite. Daí é só misturar, gente. É muito facinho e deliciosa essa receita. Pra quem gosta de repolho e de uva passa, faz, gente, faz com abacaxi. Nossa, fica muito bom, muito bom. Muito bom. E fazia tempo que eu tinha comido dela. Eu falei, acho que eu vou fazer. Vou ver se eu acerto fazer. E deu certo. Aí eu já fui decorando o bolo, né? Coisa simples, gente, porque eu não tive nenhuma ideia, assim, né? Que eu tava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, que eu não consegui ter uma ideia legal de decoração pro bolo. Então foi uma coisa bem simples. Fiz um topper com o nome dele, o aniversário, a idade dele, né? E escrito Feliz Aniversário. Pronto, só isso, gente. Daí eu fui passando chantilly mesmo, simples, e depois passei uma espátula e coloquei o topper. Foi só isso. O bolo ficou assim, ó, bem simplesinho. Que eu achei que eu tinha umas bolinhas pra jogar aqui, mas não tinha. E o tempo foi corrido. Aí ficou assim. Pessoal, já acabei de fazer um almoço. Já fiz o tempero do arroz. É a mesma coisa da farofa, só não coloco ovo, né? Mas, tipo, depois que tiver tudo fritinho, aí eu vou colocar o arroz, mistura e pronto. Tá tudo acabado. E acabei de fazer um arroz branco, porque as crianças não comem arroz temperado. E foi só isso. Depois eu vou pôr lá fora. E é isso. Hoje também minha sobrinha tá fazendo aniversário. Também não, assim, né? Que hoje é o aniversário dela, né? Do meu marido foi dia 20, mas nós estamos comemorando hoje. Pessoal, eu tô com uma pessoa muito especial. Olha aqui. É a Manu, essa é minha sobrinha, irmã da Antonella, que eu já mostrei pra vocês que tá fazendo aniversário hoje. Aqui ela, ó. Essa é a Antonelinha. E essa é a Manu, né, Manu? Oi, hoje é aniversário da minha irmã. A gente vai fazer uma surpresa pra ela. Oi, mas não é surpresa? Você já tá falando a surpresa, que é surpresa? Tô falando surpresa pra ela fechar os olhos. Ah, é pra ela fechar os olhos? Sim. Ah, então tá bom. Manda um beijo pro pessoal. Ai, que bonitinha. Arthur, agora E vamos hoje os convidados tá aqui pra dar parabéns. O vovô, a vovó, a mamãe e o papai foram lá fazer segredo pra Tonela. E aí? Que surpresa.
E aí está aqui nós. A tia Nessa, a minha, o negão, o tio Nado vai cuidar eu, da Antonella e do Arthur. A minha cuida do Arthur, a Antonella e o negão cuida da Antonella e a tia Nessa cuida de mim. Isso mesmo. Então, a gente vai fazer toda a remoção. Ai, que lindo, tia. Vai lá do ladinho da sua irmã e do seu irmão. Não. E da Aninha, vai lá. Aí. Ele tá grande. Vai lá. Deixa eu ver o que tá acontecendo com as testas. Vai lá. Tia Nessa, olha as testas do bichinho. É, ele machucou, né? Esse é xarope, vocês, valendo que aqui na praça fez. Ei, pastor. Play. Aí, Play, tá com o carro pra mim? Fica suave, vira pra tu. Então, não tá, mas tá olhando pro carro, pô. Fica suave aí, quietinho. Vai, pastor, vem cá. Começa a oração com nós. Bom, pessoal, o pessoal já foi embora. Tô passando aqui pra finalizar o vídeo. Tem um xereta ali. Eu vim perguntar qual que é o problema de tomar água ali. Passando aqui pra finalizar o vídeo. Gravei um pouco que deu. Nem tudo eu consegui gravar. Mas é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem gostoso, bem corrido, mas foi bem legal. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom?